Todos bem-vindos. Hoje nós vamos aqui na nossa série de lives da LexNet. Hoje, dia 1º de julho de 2020. Vamos receber nossos amigos e sócios da Reinvent Legal, os doutores Maurício Rochel e Renato Sapiro. Eles vão nos falar sobre tendências do mercado jurídico e impactos na formação dos advogados. É uma honra para nós, da LexNet, receber os palestrantes e toda a audiência que tanto agora ao vivo na plataforma Zoom, quanto depois no nosso canal do YouTube, estão assistindo esse nosso vídeo. Mais uma vez eu falo, como todas as vezes, para lembrar aos que conhecem e elucidar aos que não conhecem o que é a LexNet. A LexNet é uma rede de escritórios de advocacia empresarial. Hoje nós somos quase 30 escritórios, entre full service e especialistas, somos em torno de 300 advogados reunidos em rede. Nós nos pautamos pela troca de experiências e auxílio mútuo entre os escritórios e os profissionais. Por exemplo, o nosso escritório é um escritório de advocacia focado em direito penal e econômico, com sede em São Paulo, mas nós, por força da LexNet, conseguimos atender clientes com a mesma eficiência no Brasil inteiro. O mesmo acontecendo com outros escritórios especializados, como especialistas em recuperação judicial, em direito de família e sucessões, direito ambiental, etc. Nós dispomos de uma rede muito grande para poder abranger e atender nossos clientes do Brasil inteiro. O mesmo acontece com os escritórios full service do Brasil inteiro, que tem tantos especialistas para poder oferecer os serviços a seus clientes, quanto os outros escritórios full service em todo o território nacional e fora dele, para poder alargar as estacas da sua atuação. E, com isso, prestar melhores serviços aos clientes e, nesse sentido de colaboração, fazer acontecer de um modo mais efetivo e completo. E o objetivo da LexNet é a realização de negócios entre os escritórios membros e trabalhar em cooperação para fazer negócios jurídicos em relação ganha-ganha entre os escritórios e, principalmente, em relação aos clientes. E, graças à LexNet, estamos aqui reunidos, com a condição de trazer o que há de mais atual e melhor sobre diversos temas em direito empresarial. E agora, com nossos amigos aqui, que vão nos falar sobre tendências do mercado jurídico e os impactos na formação dos advogados. Maurício Rochel e Renato Sapiro, gostaria que vocês assumissem daqui para frente, se apresentassem, sejam muito bem-vindos. Ao final, por favor, se tiverem perguntas, o façam pelo chat. E depois nós vamos colocar as pessoas para fazerem perguntas diretamente para os palestrantes. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Maravilha. Jair, muito obrigado pelo convite. Em nome da Reinvent Legal, acho que eu falo até em nome do Renato também. A gente agradece muito a oportunidade de bater um papo com vocês. Eu sou advogado também, sou formado pela PUC de São Paulo, já atuei nos últimos... Tenho uma carreira muito... Já estou começando a ter um pouco de cabelo branco também, já tenho alguma experiência acumulada. Passei por várias empresas de vários ramos, multinacionais, escritórios de primeira linha, e a minha última experiência foram os últimos 7 anos como responsável pela área de transações de uma das empresas do Vale do Silício, tá? Que é a Yahoo, que depois ela se juntou com a AOL, e também tinham outras empresas que estavam debaixo do guarda-chuva da empresa. O Renato, ele é o responsável pela Sapiro Associados, que é uma empresa de headhunting no mercado jurídico, e nós dois, por cada um pelos seus motivos, daqui a pouquinho eu vou descer um pouco mais no detalhe, a gente percebeu que estava precisando, dentro do mercado jurídico, oxigenar, porque os desafios estão ficando cada vez mais robustos, e mais do que robustos, eles estão demandando cada vez mais um conhecimento mais abrangente do advogado. Seja porque o advogado ele tem uma necessidade cada vez maior de trabalhar com gestão, seja da sua equipe interna, seja interpretando e conhecendo o seu escritório como um negócio, abordar novas formas de você executar comunicação, seja com seu cliente, seja em juízo, seja com seus pares, e uma série de outras características relacionadas à inovação e qualidade de serviço que são fatores de diferenciação hoje entre os escritórios.
que são coisas que são temas que, numa certa extensão, são negligenciados na formação tradicional do advogado. Eis a razão pela qual nós começamos essa escola, Reinvent Legal. Vou trazer uma apresentaçãozinha para vocês, só para ficar uma coisa mais guiada, tá? Mas se vocês eventualmente tiverem dúvidas, quiserem fazer qualquer tipo de comentário, eu estou acompanhando pelo chat, tá? Na medida em que a gente for trabalhando, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, me coloca no chat que eu tento responder para vocês já direto pela live, tá? Para não ficar não necessariamente tão linear que a gente precise ir lá no fim. E com isso, eu apresento para vocês qual é o interesse da nossa escola. O interesse da nossa escola é ser a primeira escola abrangente para os profissionais do direito, em que, na verdade, diferentemente do que outras escolas e academia tradicional ela trabalha, que por mais que ela trabalhe com temas relacionados ao direito material, por mais inovador que o seja, por exemplo, como privacidade de dados, inteligência artificial ou novos temas do direito, não existe nenhuma escola que trabalhe temas abrangentes, ou seja, que extrapolem a caixa do direito, mas focado no advogado. A ideia que a gente tem é trazer outros temas, outros tipos de conhecimento que vão agregar como ferramentas para os profissionais do direito, tá? A nossa ideia é que a gente trabalhe com um mix dentro da Reinvent Legal, em que todos nós somos detentores de competências pessoais, uma experiência profissional única e uma excelência acadêmica única de cada um de nós. A ideia da Reinvent Legal é nada mais que remasterizar, impulsionar a qualidade de cada um desses profissionais, trazendo ferramentas que permitam ao advogado ir além, trabalhar com soluções que extrapolem a caixa tradicional do dia a dia do advogado, tá? Bom, voltando um pouquinho, quem somos nós? Eu já nos apresentei, tanto eu como o Renato. A ideia da Reinvent Legal, agora trazendo o porquê da Reinvent Legal, eu como profissional do jurídico corporativo, eu tinha uma dificuldade muito grande de ter escritórios de advocacia, por mais que sejam escritórios de grande porte, que falassem a mesma língua da necessidade que eu tinha do cliente. Ao mesmo tempo, como advogado interno, eu tive que aprender a entender a forma com que o meu cliente desejava que as coisas fossem desenvolvidas, que extrapolavam em muito e que diferenciavam-se muito da atuação original que eu tinha ao tempo como advogado de escritório. O Renato, ao mesmo tempo, a gente acabou se juntando porque ele capturou, pela grande quantidade de conversas que ele teve ao longo do tempo, com alguns dos principais executivos jurídicos do mercado, que havia uma necessidade cada vez maior de competências que extrapolassem aquilo que vamos chamar de caixa de competências originais de um advogado, que é direito trabalhista, direito societário e N outras áreas do direito. A demanda estava indo além disso. E a gente acabou se juntando, percebendo que havia esse buraco no mercado, que não havia ninguém treinando os advogados para isso. Tá? Um pouquinho do que a gente já entregou, tá? Só para que vocês não achem que é a primeira vez que a gente está falando isso e da onde que vão vir diversas das conclusões que a gente vai apresentar para vocês hoje. A gente já teve curso presencial, teve uma série muito grande, talvez o maior curso que a gente teve chama Legal Exponential Growth. Foram 17 alunos, 10 professores, 10 temas diferentes, 6 facilitadores e uma construção de uma jornada de educação. A jornada de educação é o desenvolvimento ágil de produtos e soluções jurídicas. Tá? É pensar o direito como um produto que possa ser encaixotado. Essa foi a ideia de lançamento. Daí, para chegar nisso, você constrói metodologias ágeis, o link é o quanto mais agilidade livre de erro, estruturas criativas, N outros temas, tá?
Também a gente tem hoje uma construção constante de entrega de conteúdo online. Tá? Usualmente, a cada 15 dias, a gente constrói um webinar. Nas últimas edições, eles têm sido beneficentes, tá? Ou seja, o conteúdo ele é gratuito. E, se eventualmente as pessoas tiverem interesse de colaborar com a instituição que a gente está colocando como beneficiária, a pessoa ela é convidada a fazer a contribuição. Tá? Já foram 8 nesse estilo, já temos 18 horas de conteúdo, incluindo-se gravados, já estão disponíveis, eles estão disponíveis no nosso YouTube. Mais de 600 pessoas assistiram já no YouTube, fora mais de 600 pessoas que já se inscreveram. Tá? Também o que a gente está fazendo, que é para mudar um pouquinho a cara, para que o conhecimento e as histórias dentro do direito, eles se oxigenem um pouco. A gente tem um podcast quinzenal em que o Renato entrevista alguns dos principais executivos jurídicos do mercado. Tá? Já temos 4 episódios, 250 seguidores no Spotify. Por episódio, a gente tem uma quantidade de streamings de mais ou menos 370 pessoas por episódio. E esse episódio ele é a cada 15 dias. Por fim, outro produto que a gente tem de conteúdo gratuito é um De Frente com o Red Hunter, em que eu entrevisto o Renato sobre temas que são sensíveis dentro do processo seletivo e de experiência de construção de carreira do advogado. Esse é um produto mais novo. Ele tem 2 episódios, já tem mais de 80 seguidores, 230 views por cada uma, total desses 2 episódios. E o tema ele é também escolhido pelas pessoas que seguem a gente e é gravado a cada 15 dias. Ou seja, vocês escolhem o conteúdo que é interessante para vocês, dentro de uma enquete, e a gente grava aquilo que o Renato tem percebido e capturado de informações do mercado. É literalmente a ideia de trazer informação de qualidade acessível para a comunidade do direito. Tá? Eu acho que isso casa muito, em uma certa extensão, com o propósito de vocês dentro da LexNet, que eu acho que é extremamente proveitoso você ter essa oxigenação e troca de informação entre todos aqueles que são participantes, né? A gente não é um porto único. Sem dúvida. A nossa ideia aqui é colaboração. Colaboração intelectual, colaboração de serviços, trabalho e principalmente de expertises, né? Então, é isso que você bem enxergou. Troca de experiências passadas e construção de experiências futuras. Muito bom, é isso mesmo. Bom, e com isso, vamos realmente cair e entrar na onde que é o conteúdo. Tá? A ideia que a gente trabalha aqui é o seguinte. A gente capturou uma série de informações a partir de um trabalho feito pelo Fórum Econômico Mundial chamado Top Trends Job Report, que ele foi feito em 2018, mas vocês vão ver, por mais que ele tenha sido executado em 2018, ele traz informações que casam demais com o momento que a gente está passando e ele dita com uma qualidade ímpar o caminho que as indústrias estão indo. A gente vai começar aqui a ideia aí do macro, o mercado como um todo funciona, para depois a gente aterrissar dentro do mercado jurídico, para que a gente possa entender a parte do que nos toca. Tá? Hoje em dia, baseado naquilo que foi levantado pelo Fórum Econômico Mundial, isso antes de pandemia, tá? Isso daqui não tem nada a ver com pandemia, com o momento atual e afins. 85% das pessoas em 2018, elas já estavam olhando para os investimentos em Big Data. Tá? Big Data, vocês vão analisar em contexto geral. Ele vai ingressar o escopo de Machine Learning, inteligência artificial, análise de dados, classificação de dados, para que você entenda em um certo nível de profundidade toda a rede de pessoas que você tem como seus clientes ou fornecedores, e você possa mapear com uma qualidade
grande. 53% dos empregadores já estavam buscando formas de incrementar a produtividade. Tem um outro dado que aí sim, que eu trouxe em um outro webinar que a gente fez, que é o efeito pós-pandemia. No efeito pós-pandemia, esses 53% dos empregadores, eles pulam migração formada para o home office para mais de 70%. Ou seja, por mais que haja uma quantidade muito grande de tecnologia sendo utilizada pelas empresas, tem-se a percepção que é ainda necessário ir muito além para que a qualidade do serviço sendo executado no ambiente escritório e o ambiente home office constante, ele seja igualmente produtivo. Por mais que a percepção geral seja que o home office adotado, ele é mais produtivo. Só que ainda tem as pessoas e as empresas têm capacidade de ir ainda além. Ok? Outro ponto que eu achei muito interessante, que isso a gente vai, eu vou tocar um pouco em específico dos advogados. 50% dos empregadores, dos grandes empregadores, consideram que vão ter uma redução da força de trabalho pela automação. E aí a automação, não pense na automação mecânica, que é a automação de linha de produção. A automação ela é ampla, tá? Ela pode ser por analista financeiro, ela pode ser por contact center, ela é mais ampla do que isso. Ela atinge também o mercado de serviços, tá? Que é o mercado que nós estamos como advogados. E um ponto muito importante, acho que aí, Jair, me dê uma ideia. Vocês conhecem os conceitos de reskilling e upskilling? Ou não? Olha, alguns provavelmente sim, mas a grande maioria pode ser que não. Então, por favor. Perfeito. Tá, vamos lá. Reskilling, ele é um conceito que é mais ou menos o seguinte. As pessoas de RH, eles qualificam como o seguinte. Reskilling, é quando você coloca uma pessoa para reobter as suas credenciais de trabalho, tá? Imagine você que por qualquer motivo você é um advogado civil e por qualquer alteração que tenha no curso da empresa, você precise abandonar grande parte do seu conhecimento original e buscar uma nova área. Por exemplo, ir para um direito ambiental, um societário, trabalhista. Você movimentou meio que lateralmente. Tá? Esse é o conceito de reskilling. Upskilling é o que a gente está aprendendo dentro da advocacia com vamos chamar de parada forçada da pandemia. Você teve uma grande quantidade de novas tecnologias que foram incorporadas, incluindo-se audiência digital, as escrituras agora elas podem, depois do provimento 100 do CNJ, podem ser assinadas por meio digital, por certificado digital, e isso faz com que o advogado, e em especial a maneira com que você trabalhe, exija a adoção de novos conhecimentos para que você entregue o seu trabalho de uma maneira igualmente eficiente e igualmente considerada como de qualidade. Se você entregar, meio que você parar para analisar, fazer um depara, a qualidade técnica e a qualidade de formulação que uma petição tinha nos anos 90 versus quanto ela tem hoje. Imagine você a quantidade de conhecimento que você teve que colocar para cima para entregar um trabalho que é percebido como o mesmo nível de qualidade. Por exemplo, você teve que aprender a formatar o Word com muito mais qualidade, você teve que aprender a colocar novos elementos dentro de comunicação, dentro da petição, e N outras coisas. Tá? Isso é um movimento de upskilling. Tá? E isso leva a que 54% dos empregadores entendem que empregados da sua base precisarão passar por ou A, um processo de reskilling, ou B, um processo de upskilling. Tá? E um dado muito interessante, a alocação do investimento das empresas, as empresas declaram que elas tenderão
a fazer essa alocação dentro desses 54% das pessoas, em pessoas que são qualificados como empregados de melhor performance e só 33% daqueles que estão efetivamente correndo risco de ser substituídos. Ou seja, aqui você tem uma informação, meio que você tira no pé da escrita, em que você não deve aguardar necessariamente o seu empregador investir em você se você está indo para o caminho da obsolescência. Tá? É meio que você parar para pensar que o empregado ele está passando por uma fase de obsolescência programada, tal como diversos produtos sofrem no mercado hoje. A gente sabe que um celular, por exemplo, ele tem uma obsolescência programada. Ele tem uma vida útil programada, que ele vai durar, por exemplo, 5 anos, 10 anos, e há um risco de que o empregado também sofra do mesmo problema. Tá? Então, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa própria formação. Isso é muito importante. Tá? E qual que é a métrica se um processo de aprendizado ele foi benéfico ou maléfico para a empresa? Entregou ou não entregou? Produtividade. 90% dos empregadores falam que essa é a métrica. Se eu incrementei produtividade, o negócio funciona. Se eu não incrementei, não está funcionando. Tá? E uma informação que é muito interessante, apesar de todos, para não parecer que todos nós estamos fadados a insucesso, todas as competências humanas, que a gente vai entrar mais para frente, quais são as competências humanas que eles qualificam como primordiais. Elas são o grande foco em relação a nós, por mais que haja o risco de automação. Tá? Quando esse mesmo documento, ele fez um corte transversal sobre quais são os trabalhos que a tecnologia qualifica como redundantes. Ou seja, que a automação, que a informática e principalmente que os novos sistemas vão fazer com que elas sejam trabalhadas de uma maneira mais eficaz pelo software. Tá? Se vocês analisarem, vocês estão vendo 2 fotinhos que são muito interessantes. Essas fotos são reais, elas são no mesmo lugar. Ele é o centro de... Vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais legal. Ele é o centro de trading do UBS nos Estados Unidos, esse lugar ele fica em Connecticut. Tá? A primeira foto ela foi tirada, vocês vão ver, então, são todos com monitores flat já, direitinho. A primeira foto ela é de 2005. A foto de baixo, que é esse buracão, ela é de 2018. Ela foi tirada 6 meses depois da adoção do trading floor, que eles chamam de trading floor, as mesas de operação, utilizando robôs e algoritmos de transação. Esse foi o tamanho da redução da força de trabalho. Tá? Acho que fica muito evidente a potência e a velocidade com que há a redução. E, mais do que isso, algumas das o Fórum Econômico Mundial, eles listaram algumas das profissões que estão fadadas a passarem por esse mesmo processo. Tá? Eles colocaram secretárias, motoristas até por conta da direção autônoma, analistas financeiros, atendentes de telemarketing, brokers, que a gente está vendo a briga da XP com o Itaú agora, que está acontecendo, que é justamente isso do pano de fundo. São as plataformas contra as pessoas individualmente fazendo transações no mercado financeiro. E chama muito atenção, advogados, está aqui em cima, lawyers. Qual é o problema do advogado? A gente sabe, a gente conhece que há uma quantidade muito grande de serviços que advogados fazem hoje de forma manual que são capazes de ser automatizados. Por exemplo, análise de documentos. A gente sabe que é possível você automatizar isso. Eles chamam de leitura por crawling, né? Que ele faz uma leitura como se fosse um scanner e avalia. O Watson hoje da IBM ele já é capaz de fazer esse tipo de avaliação. E já é utilizado, inclusive, em escritórios de advocacia fora do Brasil. Tá?
Algumas dessas atividades, realmente, elas vão sofrer impacto, principalmente impacto aquelas de massa, tá? Mas não se preocupem que tem caminho, tem luz no fim do túnel. Não é tudo uma grande, não achem que estamos fadados ao insucesso, tá? A gente vai trabalhar com outras frentes e atividades e competências que fazem o advogado se diferenciar, sim, tá? Novos trabalhos que vão aparecer. O que vai acontecer? Você tem novos trabalhos que vão aparecer ao longo do caminho, do tempo e do espaço, que são posições relacionadas a processos de a qualidade e execução de processos de automação, machine learning, que é o ensinar a máquina, técnicos e especialistas em e-commerce e especificação tecnológica, pessoas relacionadas à robótica, design de serviços e por aí vai. E isso também vai nos impactar, tá? Nos impactar no sentido de que é possível, sim, que essas tecnologias impactem o direito, tenham trabalhos sendo criados debaixo dessa estrutura do direito, tá? Mas vamos agora um pouquinho para a parte que é individual de cada um de nós, que são as competências. Eles avaliaram que as competências em declínio que a gente tem hoje, ela está em inglês até porque eu não quis tirar as palavras exatas que foram usadas no relatório, tá? As competências em declínio que eles qualificaram são precisão, afinal de contas, quem é mais preciso? Preciso maquinário, robótica e raio laser ou o ser humano ao olho? Capacidade de memória, habilidade espacial, capacidade de auditoria. Esse eu achei impressionante. Afinal de contas, ele faz uma conexão interessante. Foi o que eu acabei de falar para vocês, do Watson. Existem ferramentas hoje que são capazes de fazer essa leitura e percepção de risco ou desvio, até que são usadas para análise de fraude, para análise de risco corporativo, entre outros. Tá? Capacidade de administração de pessoal. Se você for hoje nas grandes empresas, eu acho que quem é advogado trabalhista, se advogar para grandes empresas, vai perceber que, por exemplo, você tem hoje sistemas de informática, por exemplo, como Workday, o Oracle, que eles fazem toda a gestão de férias, treinamento, promoção, hora extra. Eles são tão integrados e tão bem robotizados que eles avaliam e eles conseguem avaliar desvios da rotina do empregado. Então, esse tipo de trabalho, quando a gente fala de administração de pessoal, ele tende a ser substituído por sistemas, tá? Outros itens que eu achei que são interessantes são administração financeira e de recursos estoque, vamos chamar assim, que também são substituídos por softwares, e controle de qualidade, que a depender do tipo de produto, você também tem análise por processo e por filtro de atividade. Foi o que eu falei. Você tem análise de fraude, você tem sistemas que fazem a verificação de produto a produto, quando está sendo constituído, na linha de produção e etc. Tá? Agora, a questão é, o que acende? O que vem de novo que vai fazer diferença, que vai impactar todos nós e que faz colocar a gente como um fator de diferenciação? Se vocês analisarem, eu trouxe os temas, de novo, em inglês, porque usa-se muito, inclusive, para descrição de vaga, todas essas ideias, todas essas palavras em inglês, tá? Que é leadership, liderança, critical thinking, pensamento crítico, criatividade, complex problem solving, interpretação e análise e construção de soluções para problemas complexos, analytical thinking, pensamento analítico, ideation, que é ideação, reasoning, que é a capacidade de racionalização ao longo de todo o processo, initiative, que é iniciativa, originalidade, influência social, inovação. Ou seja, vocês vão perceber que, quando forem analisar, todas estas qualidades e todas essas competências, elas são
eminentemente humanas. Você não tem uma máquina capaz de fazer uma ideação. Você não tem necessariamente a capacidade de liderança por uma máquina. Você não tem o software sendo capaz de fazer uma projeção à distância, que é um pouco de projeção de risco, projeção que nós, advogados, temos bastante cadeira. A gente faz muito esse tipo de diagnóstico de risco, tá? Esse conteúdo fino, essa percepção fina de risco que é inerente da nossa profissão, ela continua valendo e ela vai ser cada vez mais demandada, tá? E qual que é o bottom line, que é assim, o que é a conclusão que eles trazem dentro desse relatório? Que eu acho que é uma coisa muito interessante e vocês já devem, se vocês estão acompanhando lives de treinamento, de coisas, é um racional que está sendo construído dentro da parte de educação e de administração de pessoal, é o que eles chamam de mindset de aprendizado ágil. Mas o que é isso? É a capacidade de você desaprender a maneira com que você trabalhava antes, porque ela ficou obsoleta, e você buscar uma nova forma de trabalhar, porque ela liga melhor com as ferramentas e como o mercado está percebendo o valor, tá? Que é o que eles chamam de mindset de aprendizado ágil, tá? E por que isso acontece? No final do dia, todas as rotinas de trabalho e os limites de execução de cada uma das rotinas, ela vai ser cada dia mais e mais velozmente testada e ampliada. O que isso quer dizer? O que essa maneira difícil que eu falei quis dizer? A tecnologia está mudando, os suportes estão mudando, da onde a gente entrega o nosso trabalho. A gente vai ter que sair desaprendendo e aprendendo a fazer o trabalho 10 vezes ao longo do caminho, para não ficar obsoleto. É meio que você parar para pensar, o programador de um software, que era um cara especialista em uma dada linguagem nos anos 90, no começo dos anos 2000, esse cara, se ele não se atualizou, ele não tem nem emprego hoje, porque a linguagem que ele usava ficou totalmente obsoleta. É incorreto falar isso com o direito, porque o direito ele muda, mas a sistemática não muda, tá? O que está mudando? A realidade do nosso cliente, porque o nosso cliente está mudando como negócio. A maneira com que o nosso cliente opera está mudando, e, em especial, o suporte em que a gente entrega o direito está mudando. De novo, vou bater na tecla. Antes da pandemia, que são 3 meses atrás, a gente imaginava que audiência virtual, audiência digital, não estava dentro do horizonte. Ok, provavelmente alguém vai virar e falar, principalmente o Jair que trabalha com penal, em virtude da redução dos esforços e redução do custo para o Estado, para a transferência de presos, a Justiça Penal ela já utilizava essa, vide Lava Jato. Mas era um uso muito restrito. Do dia para a noite, virou uma chavinha no mercado. Agora, as audiências tendem a ser digitais. As escrituras tendem a ser assinadas por certificado digital. Esse virou, eu odeio essa palavra, o novo normal. Tá? A gente vai ter que se acostumar com essa nova estrutura. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho de mensagem aos líderes, né? O que toca dentro do mercado, nós como gestores de um negócio, tá? E eu peguei essa mensagem de um trabalho da PwC, tá? Que eles trabalham de Workforce of the Future, ou seja, a força de trabalho do futuro. O que eles colocam? A primeira coisa é, haja agora. Como eu falei, as mudanças, e eu trouxe exemplos aqui para vocês. As mudanças estão acontecendo rapidamente e estão acelerando. Vamos sair um pouquinho do direito, vamos trazer um pouquinho para aterrissar no negócio. Há 1 ano e meio atrás, o RAP era uma empresa que a gente mal imaginava, a gente mal conhecia.
hoje eles dominam uma fatia do mercado e foram amplamente potencializados com tudo que está acontecendo. A iFood, a mesma coisa. 2 anos atrás, era uma empresa muito menor se comparado hoje. E esse exemplo ele se estende. Tá? Essa linha de exemplos, ela se estende. As coisas mudam muito rápido. E isso leva a gente para... Você não pode ter medo de fazer apostas. Obviamente, sabendo fazer apostas, existem formas de você fazer apostas, até porque existem formas de você calcular riscos, tá? Isso são metodologias que são ensinadas. Por quê? O futuro não tem ponto fixo. E o que quer dizer o futuro não tem ponto fixo? Você tem que reconhecer de tempos em tempos aquilo que vai impactar e vai modificar a maneira com que você trabalha. Se a gente for pensar taxistas em 2014, foi quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, 6 meses antes não existia o Uber. Ao tempo da Copa do Mundo, o Uber foi a principal forma de transporte de mobilidade das pessoas que vieram de fora para o Brasil durante a Copa. 6 meses. Então, essas, vamos chamar de entradas, novas entradas, são possíveis a qualquer tempo. E elas podem modificar realmente a forma com que determinados mercados atuam de uma maneira rápida. Saiba identificar se o que você precisa é ou um salto muito grande, que é mais ou menos a inovação disruptiva, ou se é uma pequena mudança. Às vezes, pequenas mudanças têm grandes resultados. Resultados, eventualmente, muito mais favoráveis se comparados a grandes disrupções de negócio. Tá? Saiba identificar aquilo que o seu cliente busca em você, quando você está falando em formatos evolutivos. Às vezes, como é que eu posso colocar? Apenas uma modificação de como você apresenta o risco para ele ou apresenta informação para ele traz muito mais resultado prático, por exemplo, usando um Excel, do que você fazer uma adoção de um mega software de avaliações e de sistemas e afins. Saiba identificar essas pequenas nuances de cada um dos seus clientes. Aproprie-se do debate da automação. Como eu comentei com vocês, uma grande parte daquilo que a gente trabalha, daquilo como as coisas se operam, sofrerá com automação e a inteligência artificial. Aqueles que conhecerem do debate, se apropriarem do debate, saem na frente, porque conseguem entender aonde agrega valor e como agrega valor para o seu serviço. Um ponto que eu acho muito interessante, acho que assim, eles colocam como líderes, mas é muito pessoas, tá? Que toca cada um de nós individualmente. Pessoas e não trabalhos, tá? As organizações, elas não vão conseguir proteger a sua força de trabalho da obsolescência. E isso é uma coisa que já acontece se vocês analisarem grandes empresas. De hora para outra, eu acredito, tenho certeza que vocês conhecem as famosas reestruturações que cortam áreas inteiras. Porque uma área de um determinado produto virou obsoleto. Tá? Por mais que a empresa ela treine e ela promova treinamentos, é muito necessário que a pessoa, o indivíduo, conheça aquilo que é o seu próximo passo. A gente vai ter um ponto, tem uma mensagenzinha para os indivíduos que vai meio que nesse caminho, mas eu já queria deixar desde já a informação. Sempre traga para si a questão do desenvolvimento pessoal. Não deixe isso exclusivamente como responsabilidade do seu empregador. Tá? Por fim, como gestores, construam uma narrativa clara. 1/3 dos empregados sofrem ansiedade em relação ao seu futuro, por conta da automação. Tá?
o que é importante? Acho que eu extraí dessa informação. A ansiedade e o medo, isso é uma coisa que o Google traz muito. Existem alguns textos do Google de RH que eles falam que o fator-chave de uma equipe de muita, de grande, que a gente chama de grande potential, high potential, né, que é de uma grande performance, é construído dentro da confiança dentro das pessoas que são parte dessa equipe. Se você conseguir construir um ambiente de confiança das pessoas em que a inovação ela é bem vista, ela é bem recebida, ainda que não seja necessariamente adotada, ela seja bem recebida, você tem uma possibilidade de não ficar para trás. E mais do que não ficar para trás, de você ter uma equipe mais engajada quando o tema é inovação e qualidade e melhora de processo de execução, tá? Respondendo à pergunta da Ana Cecília, que ela comentou que ela considera difícil a apropriação da fala da automação e transformação cultural. Aqui você tem duas coisas que a gente tem conversado bastante em sala de aula dentro da Reinvent, com pessoas que são de RH e eles trazendo informações para a gente. Primeiro, automação. Automação, você tem que entender a parte da automação que nos toca, tá? Automação dentro do mercado jurídico, você vai ter, por exemplo, automação em relação à análise de documentos, eventualmente jurimetria. São alguns temas que já são realidade dentro do mercado jurídico no quesito automação. Existem associações já de empresas de startup, por exemplo, a B2L, que ela é uma associação em que reúne startups do mercado jurídico. Eles chamam de Lawtechs ou Legal Techs. E que eles têm produtos já nessa linha. Entender como esses produtos funcionam, em especial, entender se eles incrementam a sua produtividade, são interessantes. Porque você pode reduzir, por exemplo, vamos imaginar um trabalho de redução de busca de jurisprudência ou eventualmente até referências de doutrina e em outras coisas. São coisas que podem ser reduzidas. Ou mesmo trabalhar com estruturas de contrato mais eficientes. Você tem processo de automação quando você analisa e constrói contratos. Então, já existe alguma coisa assim, é importante. E quando você falou de transformação cultural, sim, existe metodologia para isso, tá? A gente trabalha e normalmente ela começa pela liderança. Eu vou dar só uma palhinha daquilo que a gente tem visto bastante. Esse diálogo ele começa por um ponto muito que são os líderes entendendo a necessidade da mudança e a necessidade da transformação digital. A partir do momento que isso acontece, que o diálogo ele é estabelecido, se cria linha de confiança, há espaço sim para uma transformação cultural mais ampla, dentro de uma estrutura, tá? Acho que eu espero ter respondido. Indo para o lado dos colaboradores. Quando você fala de colaborador, quando é a pessoa, não na condição de gestor, acho que os pontos que são muito importantes entenda o cenário completo. Entenda como a tecnologia e eventuais tendências do mercado podem impactar você como empregado, você como profissional, e se eventualmente aquilo que você executa está em risco de obsolescência. Novamente, aparece, planeje-se para um mundo automatizado. Ou seja, o que vai fazer você ser diferente? Às vezes até é a sua própria atividade. Que seja o direito trabalhista, que seja o direito civil, que seja qualquer outra área. Mas como você consegue embarcar dentro dessa sua atividade soluções que tragam criatividade, que você tenha uma capacidade de liderança ampla,
E, principalmente, que é uma das coisas que a gente ouve muito de reclamação quando você faz conversas com o cliente final, né? Que eventualmente não é do departamento jurídico, não são advogados. A empatia. O Renato vai falar um pouquinho mais na frente o que é empatia, tá? Mas guardem esta palavra. Essa palavra tem sido amplamente utilizada no mercado e ela é realmente uma coisa que tem mudado bastante a percepção de trabalho. E por fim, haja, tá? Não existe mais carreira linear. Não necessariamente a gente vai sair do ponto A à aposentadoria fazendo exatamente a mesma coisa. A gente vai ter que saber se adaptar ao longo do caminho. Quem é dono do escritório conhece isso muito bem, porque sabe que não dá para ser tão linear quando você é um escritório de advocacia e você é gestor de um negócio. Às vezes, mudanças ao meio do caminho, do meio do front, são necessários, seja por conta da necessidade do seu cliente, seja por conta de que o mercado está mudando, tá? E com isso eu deixo uma última frase para vocês pensarem. Essa frase é do Colton, ela tem sido muito usada, tá? ao redor de treinamentos, que é: grandes mentes devem estar prontas não só para agarrar oportunidades, mas fazê-las surgir. O que isso daí quer dizer no final do dia? As oportunidades, elas estão aí. Ao mesmo tempo que áreas A e áreas B vão ser fechadas, pode-se assim dizer, áreas C e áreas D vão ser abertas. Compete a gente saber, ao longo do caminho, se posicionar de uma maneira aderente. Tá? A partir disso, eu passo para o Renato falar: ok, temos esse mercado, esse macro funcionando. Como é que isso aterrissa de uma maneira ainda mais eficaz, mais eficiente nas competências do advogado? Renato, contigo. Vamos lá. Maurício, obrigado pela apresentação. Você trouxe ganchos muito importantes. E já iniciando a apresentação, eu gosto muito desse exemplo porque dá para a gente jogar para o mercado jurídico. O que essa foto nos mostra? 2 carros, 2 Mustangs, mesmo modelo, anos diferentes. Um 1969 e o outro 2019. Aparentemente, ele tem pequenas diferenças, mas é o mesmo carro, né? E o mercado jurídico é a mesma coisa. Então, se a gente pegar o mercado jurídico de 1969 e o de 2019, 2020, eles são parecidos, mas eles têm as suas mudanças. Então, se a gente pegar esses 2 carros e colocar eles numa reta, obviamente que o 2019 ele é muito mais potente, ele vai chegar antes na linha de chegada. E o mercado jurídico ele vem se atualizando, se modernizando. Então, ele é o mesmo mercado, mas de uma maneira um pouco diferente, mais moderna e atualizada. Eu diria para vocês que a gente tem 2 grandes mudanças dentro do nosso mercado. A primeira mudança é a mudança do direito material, é essa evolução do direito. Então, você tem a LGPD, você tem inteligência artificial, você tem acordo de leniência. Então, o Maurício trouxe 2 grandes exemplos que antes realmente eram inimagináveis. Escritura de imóvel por certidão digital, audiências online, e eu vou além, sustentação oral online. Mas, para mim, o exemplo mais chocante são os processos que hoje carregam vídeos. Eu trabalho há 10 anos já como headhunter. Antes eu tive a oportunidade de advogar durante alguns anos. Eu nunca imaginei na vida que isso fosse possível. E o que a gente está vivenciando hoje, ele basicamente potencializou o que já estava aí. A gente teve que talvez que adiantar um pouco o que aconteceria talvez daqui a 2, 3 anos. Por exemplo, esse processo que carrega vídeo mostra novas formas de comunicação. Comunicação com o juiz, comunicação com o cliente, e a gente vai falar muito sobre comunicação com o cliente. Eu gosto de trazer um exemplo aqui de uma empresa de tecnologia que é o Mercado Livre. 2 exemplos interessantes. O primeiro exemplo está no podcast do Ricardo Dalmaso, que é o terceiro que eu entrevistei, que trabalhou no Pinheiro Neto durante quase 10 anos, de lá foi para o Facebook, trabalhou no Mercado Livre também bastante tempo. E no podcast ele comenta um pouquinho sobre a experiência com os clientes. 3 anos atrás, mais ou menos quando ele estava lá, ele tentou implementar uma outra forma de comunicação com seus clientes, via WhatsApp, que hoje é super comum. Acredito que a maioria de vocês converse com os clientes via WhatsApp, é mais rápido, mais dinâmico, mais fácil. Muitos se negaram,
muitos deles preferiam trocar e-mails para deixar formalizado e redondinho. Óbvio que eles tiveram que fazer um acordo à parte, porque é um outro formato de trabalho. Mas veja, hoje é absolutamente comum, é patente, é do nosso dia a dia. E um outro exemplo muito bacana do Mercado Livre, eu tive a oportunidade de visitá-los há mais ou menos um ano atrás. E eu conversei com o pessoal da área de contencioso. E eles comentaram sobre a dificuldade que eles tinham com os prestadores de serviço, e aqui leia-se escritório de advocacia. Não que não prestassem um bom serviço tecnicamente, mas era aquele formato padrão, as peças padrão, o atendimento padrão, e eles queriam alguma coisa diferente. Então, eles deram direcionamento para todos os escritórios para que elaborassem uma peça só, um pouco diferente, e deram esse direcionamento. Nenhum escritório atingiu o que eles esperavam. Então, o mercado está mudando, a exigência dos clientes está mudando, e a gente precisa acompanhar tudo isso. O resumo do que eu disse até aqui é o seguinte: o direito em si, ele é o mesmo, mas a estrutura ao redor está mudando e o mercado está se modernizando e se atualizando. Então, a gente precisa acompanhar. O advogado precisa se apropriar dessa modernidade, precisa se atualizar e precisa fazer melhor uso dessas ferramentas disponíveis, todas elas. E aqui entram as famosas soft skills que todo mundo está falando tanto, que são essas competências emergentes, tá? Eu escrevi um artigo, esse segundo slide, eu escrevi um artigo para o Estado, para o Estadão, há umas 2, 3 semanas atrás, não me recordo a data. Depois eu posso dividir com vocês, onde eu conto um pouquinho sobre as soft skills que são tendência no mercado jurídico. Eu digo tendência, mas já são realidade, tá? Como é que eu reuni essas 10 soft skills? Depois de eu conversar ao longo desses vários anos, mas principalmente nesse último um ano e meio. Executivos jurídicos, sócios, escritório de advocacia, advogados, RH, fazer diversos processos seletivos, né? E esses soft skills, eles direcionam qual é o formato do novo advogado. E o Maurício falou um pouco do fadado ao insucesso. Eu gosto de trabalhar, na verdade, com uma outra frase, né? Não é fadado ao insucesso, mas vai ficar no lugar comum. Se você não se atualizar, se você não tentar mudar, vai ficar no lugar comum, né? A gente tem aqui os 10 soft skills, e todos eles, ou quase todos eles, de alguma maneira se interligam. É muito interessante. A gente, no comecinho, o Sérgio, como sempre, muito pontual, e o Maurício até brincou de esperar um pouquinho o pessoal começar, e o Sérgio falou, não, tem que ser no tempo, e eu falei, a gente vai falar sobre gestão de tempo, que é o primeiro dos soft skills. Gestão do tempo parece uma coisa batida. Quando você fala em gestão do tempo, tomar conta do meu tempo, fazer as coisas. Mas vai muito além disso, porque quando a gente fala de gestão do tempo, a gente está falando, primeiro, de capacidade de priorizar, de gestão das atividades, das tarefas. E com isso você vai conseguir alocar tempo. Mas é um pouco mais complexo do que isso, porque na maioria das vezes não é só para si. Você tem toda uma equipe. Então, se você seguir esse passo a passo, você consegue alocar da melhor maneira possível o tempo e as atividades para as suas equipes. O resumo é usar o tempo de modo eficaz. Principalmente agora, pessoal, que a gente está nesse home office, ou como algumas pessoas dizem, tem um jornalista famoso que é o Mark Tawil, que fala hell office, porque não é bem um home office, né? A gente foi forçado, então a gente está nas melhores condições, mas é o que a gente tem hoje, né? Então a gente precisa gerir nosso tempo da melhor maneira possível. O segundo soft skills que eu relacionei é a adaptabilidade, que por si só já fala, né? A gente está falando de se adaptar aos novos tempos, ao novo mundo que a gente está vivendo, as ferramentas que a gente vai falar mais para frente. Eu não estou só falando de ferramentas modernas que a gente não usava antes, o Zoom, o Teams, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do próprio Word, do Excel, do PowerPoint. Então, a gente precisa se adaptar. E precisa se adaptar aos clientes. Eu trouxe o exemplo do Mercado Livre, e é isso. Se o escritório de advocacia que presta serviço não se adaptar às exigências desse cliente, o cliente vai lá e troca. Então, não é que a gente está fadado em sucesso, mas a gente vai ficar lá no lugar comum, né? Networking. Eu diria que aqui a gente tem o networking tradicional, né, e o novo networking, que é o digital. O tradicional é aquele relacionamento que a gente tem com pessoas, assim como o digital, mas já vou entrar lá, é o relacionamento que a gente tem com pessoas e que traz muito fruto. Então, direcionando para o nosso mercado, o escritório de advocacia,
para se chegar à sociedade, muitas vezes é exigido o faturamento do profissional. Que o profissional traga um faturamento, aumente a pizza para poder dividir. E se você tem um bom networking, uma boa rede de relacionamento, muitas vezes você consegue. Tem até uma discussão muito interessante sobre fazer ou não LLMs, que são pós-graduações, no exterior. Antigamente tinha que fazer, é óbvio que tem que fazer. Hoje em dia, as pessoas, muitas delas defendem o contrário, a ausência de necessidade. Por quê? Porque tecnicamente não agrega se comparado ao valor que é pago, né? Ainda mais o dólar como está hoje. Mas o fato traz um networking robusto, você acaba se relacionando com pessoas de países distintos e quando precisa fazer um negócio no Brasil, você é a ponte. Tá? Mas hoje existe um novo networking, que é o networking digital, que a gente está falando das redes sociais, que a gente está falando do WhatsApp, se fazer parecer efetivamente. Só que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado, e não estou falando só de LinkedIn, que é uma rede profissional. Muito cuidado com o Instagram, muito cuidado com o Facebook. Não só o que você escreve, mas também com quem você se relaciona. Isso diz muito da pessoa. Então, temos que tomar muito cuidado. Criatividade, que é o próximo soft skills, eu fiquei muito na dúvida, porque, para mim, inicialmente, sem parar para pensar, isso é um tipo de soft skills para arquiteto, publicitário, design, mas lê do engano. Esse é o soft skills que vai colocar você num outro patamar. Por quê? Porque a gente precisa pensar em soluções jurídicas que sejam criativas. E eu trago aqui um exemplo, novamente, do Mercado Livre, porque para mim é pioneiro. Normalmente as empresas de tecnologia o são, e o Mercado Livre é um grande exemplo. Eles acabaram implementando um ODR, eu não sei se todo mundo conhece, ODR é Online Dispute Resolution, que é uma forma alternativa de resolução de conflitos através do meio digital. Veja, não é complexo, não é caro, é escalável e normalmente traz uma melhora na experiência do usuário. Mas para isso você precisa pensar fora da caixinha, você precisa ser criativo. Então eles conseguiram implementar isso, reduziram muito o número de processos, 99%. 99%. Esse é o número que o Ricardo, e ele comentou no podcast, vocês podem ouvir. É um número impressionante. E é uma solução absolutamente simples. Então, o advogado precisa ser criativo. Comunicação. Comunicação, por si só, que é o próximo soft skills, é incompleto. É comunicação assertiva. Porque não basta ser comunicativo, tem que ter uma comunicação assertiva. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em relação ao cliente, eu falo sempre do cliente porque é o nosso meio. Você tem que entender o problema do cliente. Mas mais do que isso, muitas vezes o cliente ele acha que aquele é o problema dele e não é. Então você tem que entender e você tem que pensar efetivamente qual é o problema dele e trazer as soluções. Aí entra um pouco na criatividade e na interligação. Mas mais do que isso, vocês precisam dar uma solução inteligível. Normalmente, isso não mais, mas a maioria dos escritórios, antigamente, faziam pareceres, 2, 3, 5, 10 folhas, com juridiquês, com legislação. Os clientes não querem mais isso, as empresas não querem. O que elas querem? Elas querem uma resposta bastante objetiva, clara e inteligível. Então, a gente vai falar um pouquinho de PowerPoint, mas muitas vezes é mais fácil para você fazer, para você entregar, perde-se menos tempo, é mais objetivo, para o cliente é maravilhoso. Ele recebe lá o PowerPoint com os bullet points do que ele precisa fazer, do que ele pode, do que ele não pode e quais são os impactos positivos e negativos. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de se comunicar e torná-la mais assertiva, principalmente com os nossos clientes. Renato, posso colocar só um ponto, só que é uma curiosidade? Claro, por favor. Gente, para vocês terem ideia, eu, como gestor, como executivo jurídico, 7 anos de uma empresa de internet, passados 7 anos, eu não pedi um parecer. Nunca cheguei a pedir um parecer para um escritório de advocacia. Parecer completo, robusto. Normalmente, a maneira com que a gente resolvia, eu obtinha, vamos chamar de validações de algumas áreas específicas com escritórios, eram ou por conversa telefônica, ou um simples e-mail, ou, por fim, uma tabela. WhatsApp. Não, WhatsApp também, mas uma tabela com os fatores de risco. Excel, fator de risco e percentual de risco. A partir dali a gente criava uma fórmula matemática dentro da empresa para chegar no montante financeiro de risco para eventual contingência. Tá? E isso demonstra o quanto que muda a maneira com que você pode comunicar com o seu cliente. Tá?
Renato, contigo de volta. Já falei demais. Não, mas é exatamente isso. E como o Maurício colocou anteriormente, muitas das vezes o cliente na empresa não é o departamento jurídico. É uma outra área que não conhece absolutamente nada ou quase nada de jurídico. Então não adianta usar termo jurídico e mandar aparecer. Tem que fazer como o Maurício comentou, um Excel, um PowerPoint, precisa ser objetivo, né? Trabalhar em equipe, que é um dos soft skills que eu coloquei aqui, é bastante claro. É saber lidar com as pessoas, é saber se relacionar. Isso precisa em qualquer lugar. Aliás, todos esses soft skills, antes até que vocês mencionem isso, muita gente mencionou, cabem em outras profissões e mais, na vida. É que eu relacionei aqui porque eu acredito, dentro da minha experiência, que esses são bem aderentes ao nosso momento de mercado e são tendências. Mas cabe em qualquer lugar. Trabalhar em equipe, em qualquer lugar, é importante, é necessário. É difícil você encontrar profissionais que trabalhem sozinhos, né? Então, isso é benéfico no escritório de advocacia, na tua equipe, se relacionar para cima e para baixo, e nas empresas, porque dessa forma você vai se relacionar melhor com a sua equipe e com o cliente interno, né? O Maurício, ele comentou sobre empatia, e para mim, de longe, é o soft skills mais importante no mercado jurídico, em qualquer outra profissão e na vida. Só que as pessoas, elas confundem um pouquinho o que é empatia. Às vezes elas pensam que é sinergia ou simpatia. Não é isso. Tem alguns casos muito curiosos, quando eu colho o feedback dos candidatos que vão em entrevista, eles falam, Renato, nossa, eu tive uma empatia enorme com o entrevistador. Não, você não teve uma empatia enorme, você teve uma sinergia enorme, teve uma simpatia de lado a lado. Empatia é simples, é se colocar no lugar do outro. É tirar o preconceito de acreditar que a realidade do outro é a nossa realidade. Não é. Tem que tirar isso, porque às vezes a gente pensa que a realidade do outro é nossa e a gente julga pautado nisso. E não é, cada um tem a sua realidade. Então você precisa se colocar no lugar do outro, entender qual é a realidade do outro. Esse é um exemplo simples. Você tem pessoas que têm filhos. Filhos demandam, às vezes tem que sair do trabalho mais cedo, às vezes tem que chegar mais tarde. A gente precisa entender isso. E muitas vezes a pessoa que não tem filho fala, pô, tem que sair mais cedo. Não, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso é importante. Isso é um exemplo simples, mas tem outros vários exemplos que a gente poderia utilizar aqui, tá? E quando a gente fala de empatia, a gente está falando de entender o problema. A gente está falando de entender o problema do advogado do escritório, das advogadas. A gente está falando de entender os problemas do cliente. A gente está falando de entender os funcionários. Então, a gente precisa ter empatia pelas pessoas, no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Por isso que fala-se tanto de empatia. Um outro soft skills que a gente fala bastante também são as ferramentas, né? Isso, para mim, é um divisor de águas, tá? Quando eu falo de ferramentas, eu não estou falando necessariamente do Zoom, do Teams, do Hangout, que eu acredito, pelo menos eu não usava, mas eu acredito que a maioria das pessoas aqui não utilizava. E hoje eu utilizo todas elas, tenho todas salvas aqui no meu celular. Vira uma ferramenta do nosso dia a dia. Eu estou falando do tradicional, estou falando do Word, que é tão comum para o advogado, que utiliza tanto, do Excel, que o Maurício comentou, e a maioria dos advogados não sabe usar, e, assim, sabe o básico do básico. PowerPoint, que é uma ferramenta que é tão útil, tão interessante e pode funcionar tão bem com o cliente. E, obviamente, também essas outras ferramentas que eu comentei. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, nas audiências online, nas tentações geral, tem utilizado esse mecanismo da Microsoft, a ferramenta que é o Teams. Então, a gente precisa estar antenado, a gente precisa se atualizar e entender que isso é realidade, não é futuro, não é só tendência, é realidade. Renato, posso fazer só um adendozinho? Sempre. Acho que assim, gente, eu acho que a sacada aqui além de por que é importante conhecer as ferramentas? Para extrair o máximo de potência delas. Você melhorará ao máximo a sua eficiência quando você está trabalhando utilizando elas. Existem pequenas fórmulas, por exemplo, de Excel, que salvam vidas. Salvam vidas no sentido de quantas horas de trabalho, eventualmente, você poderia salvar, inclusive custo para o seu cliente, por uma mera fórmula. Também, usando a ferramenta do Teams da Microsoft, quando você estiver fazendo uma sustentação oral, você conhecendo bem ela, você consegue utilizar recursos que vão, primeiro, evitar que você tenha dissabores. Já existem N episódios já de confusões se acontecerem em audiências, mas mais ainda, tirar tudo aquilo que você pode da ferramenta para entregar um serviço melhor
para o seu cliente. Falei já. É isso. E restam duas soft skills. A última talvez seja uma das mais difíceis do nosso mercado, que é delegar. E delegar não é passar trabalho, é muito mais do que isso. Quando a gente fala em delegar, a gente está falando em confiança, a gente está falando em transparência, a gente está falando em empoderamento. Quando a gente delega, a gente confia algo a alguém, normalmente o nosso subordinado. Isso traz um empoderamento para essa pessoa. Isso é importante dentro das estruturas do escritório de advocacia das empresas, o que quer que seja. Só que, quando eu falo em transparência, é em relação, e aí eu ligo com a comunicação assertiva. Precisa ser passado de forma clara e objetiva, límpida e transparente o que é esperado daquele profissional. Porque quando a coisa volta redonda. Sabe o que acontece? Vai na gestão do tempo. Quando você delega alguma coisa e a pessoa entrega da melhor maneira possível, você economizou tempo, você conseguiu direcionar naturalmente para outros tipos de trabalho e atividades. Então, isso é delegar, é confiança, transparência. E o último das soft skills, essa eu acho interessante o Maurício comentar, gestão de projetos, porque ele vivenciou muito isso nas empresas, então a experiência que ele tem nisso é muito rica e acho que ele vai agregar bastante. Bom, vamos lá. Gestão de projetos, acho que é uma das coisas que não é algo novo, não é algo que supostamente é um lançamento de foguete dentro do jurídico, mas é algo que sempre foi negligenciado por nós advogados. Todo o trabalho que a gente faz no dia a dia, em uma certa extensão, ele é uma gestão de um projeto, tá? A execução de um trabalho como, vamos pegar o exemplo de obtenção e elaboração de um habeas corpus, a construção de uma tese, eles são pequenos projetos. Por quê? Para você construir um documento, você precisa do insumo do teu cliente, você precisa fazer a interpretação da realidade. Depois disso, você vai sentar para executar. Se você, eventualmente, vão ter outros insumos que vão vir do seu cliente, tempo que você vai gastar, eventualmente alguém da tua equipe. Se você não souber gerenciar toda essa execução, é um caminho infinito de ineficiência. Ao mesmo tempo, se você souber gerir de uma forma organizada, você ganha muito em eficiência. Porque você sabe exatamente quais são os insumos que você precisa, você aloca o time necessário, o tempo necessário, e você desenvolve, corrige, você orquestra de uma maneira mais fluida essa execução. Eu acho que e isso não é para só contencioso, isso vai para uma operação de M&A, isso vai para, por exemplo, um tema que está sendo muito demandado de advogados e talvez seja a grande febre do momento, que é o processo de adequação da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendo eu que a primeira vez que o advogado sentou na cadeira de gestor de projeto, ele entendeu que ao redor dele está sendo construído uma coisa que é um projeto e que aquilo que ele fala gera uma série de consequências ao redor de uma empresa. E saber orquestrar, a gestão de projetos é saber orquestrar essa multiplicidade de demandas, essa multiplicidade de insumos, a multiplicidade de execuções e saber colocá-las na ordem correta. Tá? Para gerar, como eu disse antes, um processo mais fluido e, em especial, um processo em que você ganhe eficiência, você ganhe tração e vá do começo, entenda aquilo que é começo, meio e fim daquela ação. Tá? Renato, você tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar em gestão de projetos? Do ponto de vista você falou tudo. E, gente, e o Renato também colocou um pouquinho de gestão de projetos, porque a gente vai descer bem mais a fundo, tá? Como é que você constrói um projeto. Construção de um projeto é desde executar um churrasco até um gigantesco processo de fusão e aquisição, tá? E a gente vai trabalhar a fundo no próximo webinar da gente, tá? Que vai ser dia 9
de julho. Eu vou mais para frente, mas acho que primeiro eu queria abrir para o Jair, antes de seguir com essa parte dos finais, abrir para perguntas para o pessoal, que acho que assim, eu percebi que o pessoal foi bem tímido de maneira geral. Então, bacana, Maurício, bacana, Renato. Eu queria abrir aqui para perguntas, então, quem tiver interessado em questionar, fazer alguma pergunta direto aqui para os nossos amigos, fala para levantar a mão que fica difícil enxergar todo mundo. Mas se inscreva aqui no nosso chat, porque aí eu chamo, coloco vocês para conversarem direto com eles e a gente ouve aqui a pergunta e a resposta. E se não tiver agora, a gente deixa para o final também. Quando quiser, Jair, se as pessoas quiserem perguntar agora, com o maior prazer. E se por um acaso não vier agora a pergunta, mas quiser entrar em contato conosco depois, também vai ser um prazer responder. Tá bom, de todo modo, aqui no nosso ícone aqui do bate-papo da plataforma, vocês podem, eu quero fazer pergunta. A qualquer momento eu interrompo Por favor. com toda a delicadeza do mundo e coloco vocês para perguntarem. Então, vamos prosseguir, tá bom? Beleza. Bom, deixa eu colocar só aqui de novo a telinha. Por fim, próximo webinar que a gente vai ter, a gente vai descer mais a fundo naquilo que é gestão de projeto, como é que você constrói essa tal dessa gestão, essa orquestração e como você ordena tudo isso, vamos chamar na linha de produção, para que você possa executar da maneira mais eficaz possível. Quem vai ajudar a gente a fazer nesse webinar é o Luiz Fernando Rebelo, que é o responsável pela área de gestão e eficiência do departamento jurídico da Johnson & Johnson da América Latina. Tá? Ele não é advogado, ele é engenheiro e ele trabalha prestando assessoria para o departamento jurídico da Johnson & Johnson já há algum tempo, buscando construir fluxos de trabalho, ferramentas de gestão e orquestrar os insumos, que é o budget, que é o orçamento, que são as alocações de time, da maneira mais eficiente possível. Tá? Por fim, eu vou deixar aqui, enquanto acho que só... Aqui estão todos os contatos da gente. Renato, estou colocando agora o teu e-mail da Sapira Associados também, tá? Que honestamente eu notei que eu tinha esquecido. Tá bom. Se vocês quiserem, aqui também nas nossas redes sociais estão todos os endereços que vocês podem encontrar conteúdo da gente, tá? Você tem o nosso website, você tem o nosso e-mail, tanto meu quanto do Renato. Esse primeiro aqui, que são os 3 pauzinhos, é o Linktree, que é onde você tem todos os links das demais plataformas. E canal do YouTube, Instagram, o Spotify, onde está o podcast que o Renato comentou, YouTube, onde estão os seminários antigos que a gente fez, e tem também o Simpla, tá? O Simpla é onde que você faz a inscrição. Você vai achar nesse endereçozinho aqui do Linktree. Todos os cursos que a gente abre estão dentro do Simpla, que você tem acesso no Linktree por inscreva-se em nossos cursos, tá? Voltar aqui para agora, partindo da premissa que é o pessoal tem perguntas. Não tem nenhuma pergunta no chat. Alguém que gostaria de abrir o microfone e fazer uma pergunta? Cecília Lencioni, a palavra é sua. Ana Cecília Lencioni, vamos lá. Oi, Maurício. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem, bom? Você? Tudo jóia. Obrigada aí pela apresentação de vocês. Eu tinha mandado ali um privado antes para o Maurício falando da questão da cultura e da dificuldade da transformação dessa fala de... Não é digital, o que é que você falou aí? Automação. Isso. Que eu acho que não adianta só os gestores ou só os líderes, os sócios dos escritórios estarem apropriados disso. Isso tem que passar para toda a equipe de uma maneira linear, né? Acho que é difícil esse treino da cultura. E para nós não nos tornarmos dinossauros
ou ficarmos obsoletos como os nossos celulares já estão previstos que ficarão, qual que seria a sugestão de uma primeira etapa, um primeiro passo, para a gente olhar para dentro dos nossos escritórios, das nossas estruturas e falar, bacana, temos aqui um pouco de cada coisa, talvez não muito organizado, mas a gente quer dar um passo inicial para essa transformação. Bom, vamos lá. Acho que, Renato, acho que coloco mais do meu ponto, daí se você quiser complementar alguma coisa do ponto de vista de recrutamento, à disposição. Quando você, Ana Cecília, quando você constrói esse tipo de mudança, o que você está buscando, o RH, ele chama de gestão da mudança, tá? Existem conteúdos, existem trilhas, material que você vai encontrar que fala especificamente desse tema, tá? De uma maneira geral, o ponto que eles colocam que assim, o D1 para você começar é cabeça, foi o que você mesmo colocou. Não basta o gestor saber, o gestor construir. O gestor está ciente que existe o risco da automação ou da transformação. Isso precisa ficar claro, transparente para a equipe como um todo. A partir disso, o que acontece? Você cria uma relação de confiança entre os pares, entre as pessoas da empresa. Tá? E isso torna-se, de uma certa extensão, uma preocupação comum daqueles que são do escritório. E todos eles devem buscar melhorar itens relacionados àquele tema. E mais do que isso, todos eles devem ter espaço para propor mudanças e melhoras, e essas mudanças e melhoras serem, ainda que não aceitas, serem consideradas. Eu acho que isso começa meio que por aí a mudança. Não adianta você querer fazer gestão da mudança se você na condição de gestor, se colocar como uma parede em relação a ela, em que tudo bate e volta, que você simplesmente refuta. A partir do momento... Tem que ter uma métrica também, né? Normalmente a construção de métrica, ela é um passo mais avançado, porque a métrica, ela vai... você precisa entender métrica. Tá? Uhum. A métrica vai depender daquilo que você quer medir. Tá? Que é o que eles eventualmente chamam de OKR. Métrica, cada escritório tem a sua métrica, cada área do direito tem a sua, cada escritório tem o seu. Eu tenho um pouco de ojeriza dos tais de advogados exponenciais 4.0, 5.0, 7.0 que falam por dentro do mercado, porque cada realidade é única. Cada escritório tem uma estrutura única. Em especial, cada área do direito tem uma métrica específica. Se você for falar, por exemplo, de societário, uma transação societária, por exemplo, a melhor métrica não vai ser o custo por hora. Para você medir. Eu não estava pensando nas áreas de direito, eu estava pensando na gestão da transformação. Quer dizer, no momento que o escritório se propõe a fazer esta transformação, traz a equipe para participar disso, ouvindo e todo mundo propondo e tudo mais. Mas também a gente tem que saber o que quer, né? Onde quer chegar, como que quer chegar. Sem dúvida. As métricas eu estou falando por aí ainda, antes de Sim. entrar em cada área de especialidade. De novo, gestão do projeto. Você vai ter que saber para onde você quer ir para você construir o caminho. Você só constrói o ponto de o destino. Você só constrói o caminho a partir do momento que você conhece o destino. Perfeito. Obrigada. Né? Acho que imagina. Isso é fundamental e até entra, por exemplo, trazendo uma comparação, processo seletivo. Eu já ouvi diversos clientes falarem que era o melhor talento do mercado. É errado isso. Você tem que saber o que você quer e a partir disso buscar o melhor talento que tem aderência ao teu perfil, ao perfil do teu escritório. Então, para que você possa implementar mudanças na tua estrutura, você precisa saber onde é que você quer chegar, porque a partir disso você realiza as mudanças e não só por si só fazer mudança. Perfeito, perfeito. Mary Elby quer também adicionar uma pergunta. Maria Elby, por favor, nossa querida amiga, fica à vontade. A palavra é sua. Acione o seu microfone e vamos em frente. Isso.
Eu quero parabenizar pela apresentação. Eu só estou pedindo o Insta para segui-los. Tá Já bom. coloquei Coloca no nosso bate-papo aqui no nosso chat, que aí ela consegue copiar. Isso, está aqui. Já coloquei no bate-papo. Você Tem colocou no Instagram e no LinkedIn também. para pegar. Gostaria Tá bom. disso. Obrigado. Eu vou colocar o endereço do menu, que é lá no menu você tem acesso ao link direto para o Instagram, para o canal do YouTube, LinkedIn. para o podcast, etc. Perfeito. Obrigado. O Sérgio Schwartzman quer fazer uma pergunta também? Sérgio, por favor. Oi, boa tarde. Parabéns aí pela apresentação de vocês, bastante Obrigado. interessante. Eu, na verdade, tenho duas perguntas. Uma pode ser respondida por qualquer um dos dois, a outra eu quero que o Renato responda. Qualquer um dos dois pode responder, ou os dois. Eu gostaria de saber como... vocês falaram muito em capacitação, em empatia, em estudos, mas, assim, muitas vezes eu vejo que os escritórios aproveitam um pouco o talento que cada um tem, a avaliação de talento de cada um. Então, um cara é muito bom para escrever, aí o escritório manda ele fazer audiência. O outro é muito bom de fazer audiência, aí manda ele fazer um recurso. Então, como fazer essa leitura? E a segunda pergunta, que tem que ser o Renato a responder, eu quero saber como é que está minha sobrinha neta. Começar da segunda, que é mais fácil. Tá uma maravilha. Tá demais. Era só para puxar a sardinha para você poder falar dela. Parabéns. Obrigado. Renato, você quer colocar? Eu acho que assim, do meu lado, eu vou ser bem sucinto, acho que daí você tem muito mais gabarito para responder. Mas acho que do meu lado todo gestor tem que conhecer a tua equipe. E conhecer a equipe pode ser não só por ter um RH interno, por sentar junto com a sua equipe, fazer reuniões diretas e mapear. Acho que mapear, que aí é o que o Renato mais faz. É exatamente isso. Para você saber o ponto forte de cada um, e aí eu falo dos hard skills, que são os técnicos, os soft skills, que são os o aspecto comportamental, é preciso conhecer com quem você está trabalhando e mais quem você está contratando. Então, quando eu trouxe o exemplo do processo seletivo, você precisa se conhecer, você precisa conhecer quem é a sua empresa, qual que é o perfil que trabalha lá. A partir disso, você vai contratar sabendo do perfil do profissional, sabendo que ele é aderente ao teu escritório e sabendo os pontos fortes dele. Obviamente que muitos desses fatores, muitas desses skills, você vai pegar no dia a dia. Só que para isso, de novo, entra outros soft skills. Tem que delegar, tem que confiar, tem que acompanhar, tem que saber trabalhar em equipe, que é um outro soft skills. Por quê? Porque você vai estar próximo. Tem que ter comunicação assertiva de lado a lado. Ou seja, no final das contas, veja a importância dos soft skills. Então, para você conseguir alocar o profissional na melhor posição possível, o resumo da ópera é que você precisa conhecê-lo bem. E você só vai conhecê-lo bem estando próximo, trabalhando junto e confiando. Renato... Desculpa. Só dizer o seguinte, porque assim, o que eu vejo, vocês falaram em treinamento, eu acho que muitas coisas a gente consegue evoluir. Mas tem umas questões de personalidade que são muito difíceis. Então, tem gente que não vai conseguir fazer uma audiência. Não vai, uma sustentação oral por vídeo, não vai fazer. Porque a personalidade... Então, ou vocês entendem, e aí se entendem que sim, como desenvolver isso? Essa é a pergunta. Desculpa, sim. Deixa eu responder essa daí, Renato. Eu acho que assim, pelo que eu entendo, até na condição de gestor, você tem que conhecer muito bem as personalidades de cada um das pessoas que são integrantes da sua equipe. Você tem que conhecer a fundo e isso é uma construção diária. Não adianta você fazer aquela reunião anual de balanço de performance ou dar pedrada no funcionário porque eventualmente ele não entregou aquilo que você estava esperando, ou dar o prêmio para ele porque ele fez um trabalho incrível. Construção e conhecer o seu funcionário é um trabalho constante, quase que semanal. Você tem que entender, avaliar,
dar direcionamento. E isso você constrói aos poucos. Do ponto de vista de treinamento externo, é natural que existem trilhas de treinamento que podem melhorar como a pessoa pode se colocar em público, como a pessoa pode construir uma linha de argumentação, como a pessoa se comunica de uma forma mais assertiva e como ela se comporta até numa sustentação oral. Mas isso nunca vai no sentido contrário à personalidade da pessoa. Você potencializa, eventualmente, itens que essa pessoa ela tem de característica. E você dá treinamento para ela. Que não vai só na medida de se expor. Mas eu acho que o ponto fundamental é você conhecer bem a equipe que você tem na mão. Obrigado. Maurício, a Ana Cecília fez mais uma pergunta. Você quer ler para a gente poder responder, por favor? Claro. Renato, quando se vai contratar, é mais viável fazer este filtro de personalidade. Mas, e quando a equipe já está reunida, fazemos um mapeamento e talhamos o perfil almejado necessário? Renato, você que faz isso. Olha, o que eu posso te responder é o seguinte. Primeiro, nos processos seletivos que eu cuido, o que eu acabo batendo muito mais é no soft skills, no perfil comportamental, porque é isso que vai fazer... E até entrando um pouco na Perju, hard skills ou técnico é mais fácil de você aprimorar. Soft skills, comportamental, é mais difícil, principalmente quando você chega a uma certa idade, né? Porque aquilo faz parte da tua personalidade. Mas tudo é possível de ser mudado, principalmente com treinamento. Então, quando você fala, poxa, eu preciso contratar um perfil e é mais fácil mapear, é mais fácil. Só que são raríssimos os casos que você já não tem uma equipe reunida, né? Que você está começando do zero. O mais importante de tudo, nos dois casos, é saber o que você quer. Primeiro, você precisa mapear internamente quais são as suas necessidades técnicas e necessidades comportamentais. O que vai encaixar na tua equipe, o que vai funcionar. Feito isso, com isso mapeado, aí fica fácil você selecionar o profissional, porque você sabe o que você quer. Quando não se sabe o que se quer, e aí não importa se você já tem uma equipe pronta ou se você está começando do zero, aí fica difícil, porque aí você vai ficar testando até você acertar. E isso não é bom, porque entra num outro ponto, que é o famoso employer branding, que é reputação, e aí vai para mercado, aí é turnover. Então, é muito, muito importante saber quem é, saber o que quer, e aí, a partir disso, contratar. Porque o que eu vejo muito também, até para não me alongar, estou desesperado, eu perdi uma pessoa, preciso repor. Qualquer um, vamos lá, acelera. Isso não funciona. Pode acontecer de dar certo, mas a coisa tem que ser feita com parcimônia, tem que saber o que se quer. No desespero, não se sabe o que se quer. Você só quer tampar um buraco. E isso normalmente não funciona. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Ninguém está aqui no bate-papo? Não. Posso? Eu queria... Presidente. Vamos lá, Stanley. Fica à vontade. Eles colocaram aí, boa tarde a todos, prazer em vê-los, saúde e fé. Eles colocaram uma coisa aí que eu quero acreditar que 90% não conhece. É esse Linktree. Ele lista tudo que tem da sua sociedade. Seu e-mail, Facebook, Instagram, site. Conta um pouquinho para todos nós como é que faz isso. Aí é com o Maurício. Pô, claro. Na verdade é o seguinte, o Linktree não é que ele lista automaticamente, tá? Você coloca aquilo que você eventualmente quer compartilhar com o teu usuário, tá? Você que constrói o direcionamento, a carinha que ele vai se apresentar e quais são as ações. Por exemplo, você pode mandar um e-mail para o sócio A, mandar um e-mail para o sócio B. Você consegue programar esse tipo de coisa, eventualmente colocar para direcionar para o seu Instagram, a página. Só que você tem que pegar a página exata do seu Instagram, a página exata do seu Facebook. Ou se é, por exemplo, mandar um e-mail, é mail to, e o e-mail que você quer mandar. Aí a pessoa clica e ela dispara a ordem para executar. Gente, façam, viu? Eu tenho.
Muito bom. Mais uma que eles ensinam aí com a sua ajuda, Stanley. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, eu queria agora, já que não há mais perguntas, que a Lúcia Zimmermann, nossa diretora executiva, fundadora e o espírito LexNet, falasse algumas palavras para os nossos palestrantes e em homenagem também à nossa audiência. Renato, eu gostei muito de vê-los, de ouvi-los. Obrigado. Me sinto à vontade com a posição de vocês perante a advocacia. Pois, como todos que estão na rede já devem saber, nós, desde o início, nesses 15 anos, nós trabalhamos o desenvolvimento da postura de encarar o escritório de advocacia como um negócio. Durante esses anos todos, nós demos uma série de cursos para os nossos associados, para eles conseguirem se colocar no lugar dos clientes, ouvir os clientes e conseguir falar sem ser uma linguagem hermética, mas numa linguagem exata, mas coloquial. Então, nós demos cursos de vendas, de marketing, de governança, de inteligência artificial, de finanças, de planejamento participativo, de gestão de pessoas, de liderança. E eu acho muito interessante ver que vocês estão com a mesma preocupação que eu tive com a minha equipe, com a Ana Cecília, com o Luiz Eduardo, com o Plínio, toda a equipe que montou a LexNet, que era: vamos ter um grupo de altíssima competência, com sensibilidade econômica, administrativa, altíssimo nível de conhecimento e que saiba trabalhar uma coisa que para vocês não entrou como valor, mas para nós entra, em colaboração, ouvindo, cooperando, somando sempre. É o tal do ganha-ganha, né? E eu senti, então, foi muita sinergia com vocês. E eu acho muito interessante ter essa turma continuando, fazendo até mais, mas a gente está na mesma esteira. Então, eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui com a gente, falando com o nosso pessoal. E todo mundo que veio ouvi-los, muito obrigada pela presença. Espero encontrá-los outras vezes. E saibam que vai ser sempre com essa categoria de hoje. Até logo. Prazer. Obrigado, Lúcia. Antes aí de você se despedir, eu quero falar duas palavrinhas com vocês. Existe um profeta que todo mundo conhece, o nome dele é Lulu Santos. Ele diz o seguinte: tudo muda o tempo todo no mundo. É claro que ele fala muito, ele canta muito melhor do que eu falo, mas a mensagem é essa. Nós somos responsáveis pelo que vocês disseram, e é real, pela nossa pela nossa formação, né? A gente não pode esperar os fatores externos, né, para poder, enfim, chegar lá, né? Como disse, eu acho que foi o Maurício, as organizações elas não vão correr atrás de quem não é produtivo, dos obsoletos, e não vão proteger nem as atividades e nem os trabalhadores obsoletos. Então, nós temos que fazer principalmente a nossa parte, né? Isso é o melhor investimento que nós podemos fazer a nosso respeito. Isso não serve somente para as relações empregado, empregador, advogado, escritório, mas também para as relações escritório-clientes. Então, os escritórios que não estiverem up to date, não estiverem melhor do que os outros, vão ser engolidos, vão desaparecer. Então, por isso, por esses insights que vocês trouxeram aqui para a gente, eu agradeço bastante em nome da LexNet. Vocês foram muito bons, conforme eu já esperava. Gostaria muito de agradecer vocês e também a nossa audiência. E queria que vocês dessem aí as suas palavras finais para a gente. Muito obrigado. Um segundo só antes deles falarem, Jair. Desculpa interromper, mas você não podia ter usado um filósofo melhor. Eu vou cometer uma inconfidência aqui. Você não podia ter usado um filósofo melhor para o Renato, tá? Pode ter certeza disso. Ah, sem dúvida. Eu sou um grande fã de Lulu Santos. Não perco um show. Muito bom. Maurício, pessoal, por favor. Claro. Bom, pessoal, queria agradecer pela oportunidade de falar da gente um pouquinho, falar um pouquinho do nosso propósito. Concordo com a Lúcia. A ideia da escola é realmente oxigenar o direito, fomentar a colaboração e, mais ainda, trazer um pouquinho de conteúdo, um pouquinho desse conteúdo que é tão marginalizado pela academia tradicional do direito, tá? Quando você vê que nenhuma das grandes instituições hoje do Brasil traz conteúdo
que é relevante para o advogado como gestor do seu negócio, você percebe que há algo que está mal. E a ideia da gente é justamente trabalhar nesse buraco. Por quê? A gente todos nós advogados somos gestores de um negócio. Por mais que não haja uma academia, uma grande universidade que tenha abraçado essa matéria, nós precisamos dela. E a ideia, e na Reinvent Legal a ideia é o seguinte: sempre que vocês tiverem um desafio novo, como gestores do seu negócio, a gente quer ser a primeira casa que vocês vão pensar, que é trazer conteúdo de qualidade, conteúdo empresarial e mais ainda do que isso, que ajude o advogado a pular e melhorar a qualidade do serviço dele. Essa é a razão de ser da gente. E, de novo, muito obrigado pelo espaço da gente. Foi uma audiência muito boa. Foi um grande prazer. Eu queria também agradecer a oportunidade, fico muito contente, porque quando o Maurício me procurou 1 ano e meio, 2 anos atrás, com essa ideia de montar a Reinvent e os possíveis impactos que trariam para o mercado jurídico, fiquei muito feliz. Mas eu não sabia que impactaria tanto. Então, ouvindo vocês, vendo as perguntas, a audiência, o interesse, mostrando que de fato existe um impacto e que tem um espaço muito positivo no mercado, isso me deixa muito contente. Então, queria agradecer o Jair e a todos pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. E, de novo, se tiverem perguntas, se quiserem trocar uma ideia, por favor, fiquem à vontade para nos acessar. Então, muito obrigado, Renato, Maurício. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí que nos deram a honra da audiência. Estamos juntos. Próxima quarta-feira, se Deus quiser, teremos outra live de grande importância para o mercado jurídico e para nós, enquanto líderes de escritório. Obrigado a todos. Fique com Deus. Grande abraço a todos vocês. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite.